Os Estados Unidos acabaram de receber o ultimato mais humilhante da história moderna. E quem deu esse ultimato foi a China, defendendo a Venezuela. O que aconteceu nas últimas 48 horas vai mudar para sempre como o mundo vê o poder americano. Pessoal, preparem-se porque o que vou contar agora é uma das jogadas geopolíticas mais ousadas que já aconteceram. Enquanto os Estados Unidos mandaram suas armas mais poderosas para intimidar a Venezuela, a China apareceu do nada e basicamente disse: "Vocês têm 48 horas para sair daí, senão..." Imaginem a cena. O Caribe virou um campo de batalha silencioso. Os americanos deslocaram submarinos nucleares de ataque, aviões de guerra P-8 Poseidon, navios destroyers e até um cruzador cheio de mísseis para as águas próximas da Venezuela. Era uma demonstração de força massiva, do tipo que normalmente faz qualquer país pequeno se render imediatamente. Mas a Venezuela não estava sozinha desta vez, e a resposta que veio deixou Washington completamente desconcertado. A China, como membro fundador dos BRICS, mandou uma mensagem direta e sem rodeios. 48 horas para retirar todos os navios de guerra americanos da região. Não foi um pedido educado, foi um ultimato puro e simples. Fontes diplomáticas revelaram que essa pressão chinesa pode ser suficiente para forçar os destroyers americanos a reconsiderarem completamente sua posição. Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos receberam um prazo para sair de uma região que sempre consideraram seu quintal. Mas a parte mais impressionante dessa história toda aconteceu quando Nicolás Maduro fez uma demonstração pública que vai ficar marcada na história diplomática mundial. Durante um evento público, Maduro levantou um telefone Huawei com conexão via satélite. Esse aparelho não era qualquer celular. Era um presente pessoal de Xi Jinping, o presidente da China. E Maduro deixou claro para todo mundo que, através desse telefone, ele pode falar diretamente com Pequim a qualquer momento. A mensagem era cristalina. Se a situação escalasse, uma única ligação seria suficiente para trazer toda a força diplomática e econômica chinesa para defender a Venezuela. Maduro segurou o telefone como se fosse uma arma secreta e disse: "Esse dispositivo simboliza não apenas tecnologia avançada, mas respaldo político total, comunicação instantânea e coordenação estratégica com a segunda maior potência do mundo." A cena foi calculada nos mínimos detalhes. Não foi um gesto improvisado, foi uma mensagem direta para Washington. "Vocês podem ter navios de guerra, mas nós temos uma linha direta com quem pode parar vocês." O telefone via satélite da Huawei não é apenas um aparelho de comunicação. É uma ferramenta de dissuasão política. Enquanto os americanos exibem músculos com submarinos e cruzadores, a Venezuela mostra que basta um telefonema para mudar completamente o jogo. A atenção internacional foi imediata. Diplomatas do mundo inteiro entenderam que estavam vendo algo histórico. Pela primeira vez, um país pequeno estava enfrentando a máquina militar americana com o apoio direto de uma superpotência rival. A China não ficou apenas nas palavras. O Ministério das Relações Exteriores chinês fez declarações oficiais, colocando sobre a mesa sua firme oposição a qualquer ameaça de força contra a Venezuela. O porta-voz, Mao Inc., foi direto ao ponto. Qualquer ação que viole a soberania venezuelana será inaceitável. A China espera que os Estados Unidos priorizem medidas de paz e respeito mútuo. Essa não foi diplomacia educada. Foi um aviso claro de que a China está disposta a defender seus interesses na região, mesmo que isso signifique confrontar diretamente os Estados Unidos. O embaixador chinês em Caracas foi ainda mais específico. Essa colaboração fortalece a defesa dos direitos dos países em desenvolvimento e contribui para a construção de um mundo multipolar, justo e equitativo. Traduzindo,
A era do domínio americano absoluto chegou ao fim. Agora existe uma alternativa real e poderosa. Se vocês estão acompanhando essa transformação histórica no poder mundial, deixem like, comentem suas impressões e se inscrevam no canal para não perder nenhuma análise. A relação entre China e Venezuela vai muito além de discursos bonitos. É uma parceria operativa real que abrange economia, tecnologia, ciência e até inteligência artificial. A Venezuela pode contar com Pequim não apenas em palavras, mas em ações concretas. O dispositivo Huawei, com conexão via satélite, se tornou o símbolo tangível dessa coordenação. Não há intermediários, não há atrasos, não há interferências. A comunicação é direta, segura e eficaz entre Caracas e Pequim. Enquanto Washington justifica sua presença militar, dizendo que é para combater drogas, todo mundo sabe que essa desculpa não cola mais. A verdadeira questão é poder geopolítico. E nesse jogo, a Venezuela agora tem um aliado que não brinca. A situação fica ainda mais interessante quando consideramos os recursos energéticos venezuelanos. Os investimentos chineses na exploração de petróleo, contratos de produção compartilhada e projetos estratégicos garantem que essa cooperação não é apenas retórica, mas apoio econômico real e operativo. Cada decisão no Caribe, cada movimento militar, cada declaração pública agora se inscreve numa teia complexa de interesses que envolve defesa, economia e geopolítica global. Maduro, com um discurso que misturou solenidade e demonstração de força, deixou claro que a Venezuela não vai ceder à pressão externa. Temos a força de Davi contra Golias, afirmou, lembrando que a resistência de um país pequeno pode equilibrar a balança contra potências que agem apenas pela força militar. O telefone via satélite da Huawei não é apenas tecnologia. É uma mensagem política poderosa. China e Venezuela agem de forma coordenada e qualquer ação agressiva dos Estados Unidos será recebida com a firmeza de um bloco unido. Nas redes sociais e nos informes oficiais, a narrativa se reforça constantemente. A cooperação não se limita a palavras bonitas, mas a projetos econômicos, científicos e tecnológicos reais que consolidam a independência estratégica de Caracas frente a Washington. A exibição pública do telefone, as declarações do embaixador chinês e os avisos oficiais de Pequim funcionam como lembrete constante de que a presença americana no Caribe não é mais incontestável. Washington continua com sua narrativa de controle e vigilância, destacando a importância do combate às drogas e da manutenção da estabilidade regional. Mas, no fundo, todo mundo sabe que a dinâmica mudou completamente. Uma chamada direta para Pequim pode alterar toda a equação, demonstrando que o poder geopolítico não se mede mais apenas pela presença militar, mas por alianças estratégicas, tecnologia avançada e coordenação internacional eficaz. O Caribe, que durante décadas foi cenário de domínio americano absoluto, agora virou o epicentro de um confronto silencioso, mas decisivo, entre duas visões de mundo completamente diferentes. Os BRICS, com a China na liderança, mostraram que a combinação de diplomacia inteligente, tecnologia de ponta e cooperação estratégica pode contrabalançar até mesmo o poder militar dos Estados Unidos. A Venezuela se posicionou como um país capaz de resistir a pressões externas massivas, respaldado por um aliado que não oferece apenas recursos financeiros, mas comunicação direta, coordenação militar e dissuasão efetiva. Esse cenário marca um antes e depois na geopolítica mundial. Os Estados Unidos se viram diante de um limite que não esperavam encontrar, enquanto as vozes de Caracas e Pequim ecoam com força crescente pelo mundo. A tensão no Caribe está no máximo, mas também está máxima a clareza estratégica dessa nova realidade.
Uma única chamada pelo telefone via satélite pode mudar tudo instantaneamente. A lição é evidente para quem quer entender o novo mundo que está nascendo. O poder se mede agora por alianças inteligentes, coordenação tecnológica e capacidade de resposta imediata. E nesse tabuleiro, a Venezuela e os BRICS demonstraram que sabem jogar com vantagem. A demonstração de Maduro com o telefone Huawei foi teatro político de alto nível. Ele ergueu o aparelho como se fosse um estandarte de resistência, garantindo que através desse dispositivo pode falar diretamente com Xi Jinping, se a tensão continuar escalando. Não foi um gesto improvisado de um líder desesperado. Foi uma mensagem calculada para Washington. A Venezuela não está sozinha, e quem está do lado dela tem poder suficiente para mudar completamente o jogo. O anúncio chinês de 48 horas para retirar os navios funciona como uma espada de Damocles sobre toda a presença naval americana no Caribe. Uma única chamada pode ser suficiente para ativar pressão diplomática, capaz de forçar os destroyers a mudarem de rumo. O telefone, presente pessoal do líder chinês, deixa evidente que a tecnologia também é uma arma política poderosa. Enquanto os Estados Unidos exibem seu poderio com submarinos nucleares e cruzadores de mísseis, Caracas mostra que basta um telefone via satélite para trazer a China ao centro da disputa. Nesse novo tabuleiro geopolítico, a dissuasão não se mede apenas em toneladas de aço flutuando no mar, mas em sinais claros que podem evitar uma guerra antes mesmo dela começar. A situação criou um precedente perigoso para os interesses americanos. Se a Venezuela conseguir manter sua posição com apoio chinês, outros países da região vão perceber que existe uma alternativa real ao domínio de Washington. Cuba já observa atentamente. Nicarágua também. Bolívia e outros países da região podem começar a considerar parcerias mais próximas com os BRICS, se isso significar maior independência dos Estados Unidos. Para Washington, perder influência no Caribe seria como perder o controle do próprio quintal. Uma região que sempre foi considerada zona de influência natural americana poderia se tornar uma área de disputa entre superpotências. A China entendeu perfeitamente essa oportunidade estratégica. Ao defender publicamente a Venezuela e dar um ultimátum aos Estados Unidos, Pequim não está apenas protegendo um aliado, está testando os limites do poder americano numa região tradicionalmente controlada por Washington. Se os americanos recuarem diante da pressão chinesa, será uma vitória simbólica enorme para os BRICS. Mostrará ao mundo que os Estados Unidos não são mais invencíveis, mesmo em sua própria região de influência. Se os americanos não recuarem, a China terá que decidir até onde está disposta a ir para defender seus interesses. E essa decisão pode determinar o futuro do equilíbrio de poder mundial. Para acompanhar todos os desdobramentos dessa crise que pode redefinir a geopolítica global, deixem like, comentem o que acham dessa situação explosiva e se inscrevam no canal ativando as notificações. O telefone via satélite de Maduro virou símbolo de uma nova era. Uma era onde países pequenos podem desafiar superpotências, desde que tenham os aliados certos. Uma era onde a tecnologia pode ser tão poderosa quanto porta-aviões. Uma era onde uma simples ligação telefônica pode mudar o destino de continentes inteiros. Os Estados Unidos descobriram da pior forma que o mundo mudou. Eles não podem mais agir como se fossem os únicos com poder real no planeta. Agora, existem outras forças dispostas a desafiá-los diretamente, mesmo em seu próprio quintal. A Venezuela, com seu telefone direto para Pequim, se tornou o símbolo dessa nova realidade.
Um país pequeno, mas conectado com uma superpotência rival, pode fazer frente ao maior poder militar da história. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu sem um tiro sequer ser disparado. A guerra moderna não precisa mais de balas. Basta diplomacia inteligente, tecnologia avançada e coragem para usar ambas no momento certo.